Leitura do livro Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões, do autor Tony Cook. Iniciaremos com a dedicatória, depois introdução e iremos também ler o capítulo número 1. Dedicatória. Este livro é dedicado a Billy Coyne, um jovem que nasceu com síndrome de Down e que ama Jesus com todo o seu coração. Billy é uma parte vital da equipe de Harvest World, da igreja no Carolina do Norte, onde seu irmão mais velho, Joey, é o pastor senior. Billy é obreiro na igreja e também auxilia na contagem das ofertas. Aonde quer que vá, Billy leva panfletos da igreja e os entrega a todas as pessoas que encontra. Ele é o principal evangelista e relações públicas da igreja. A dedicação e o espírito alegre dele inspiram os demais membros da família da igreja e ele é amado e valorizado como deve ser, como uma parte importante do ministério. Introdução. Nada é mais emocionante de se contemplar do que um grupo de pessoas que se ajudam, se apoiam e se complementam no cumprimento de uma causa nobre. O rei Davi ratificou esse tipo de unidade. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmos 133, do verso 1 ao 3. Esse tipo de unidade não costuma ser o ponto de partida da maioria dos relacionamentos. Os membros de equipes precisam realmente se conhecer, cooperar em muitos problemas, superar diversos obstáculos e estabelecer estratégias vencedoras para vivenciarem esse nível de coesão. O filme Duelo de Titãs é uma grande obra cinematográfica que retrata a história de um time de futebol do ensino médio se esforçando pela unificação após a fusão de duas escolas, uma composta por alunos afro-americanos e a outra por alunos brancos. No filme, o time viaja por uma semana para fazer o treinamento da pré-temporada no Gettysburg College. E o técnico Herman, interpretado por Denzel Washington, leva os atletas a um dos campos de batalha. Bonnie compartilha com seu time amargamente, dividido acerca do ódio e da contenda que provocaram tantas mortes na guerra de secessão, naquele mesmo campo de batalha onde eles estão, e em seguida diz: aprendam uma lição com os mortos. Se não nos unirmos agora mesmo neste campo santo, nós também seremos destruídos como eles foram. Não me importa se vocês gostam um dos outros ou não, mas vocês respeitarão uns aos outros. E talvez, não sei, talvez aprendamos a jogar esse jogo como homens. Anteriormente no filme, fica óbvio que os integrantes do time, divididos por raça, não fazem o mínimo esforço para colaborar ou serem coesos. Dois dos jogadores principais, Gary, o melhor jogador branco, e Julius Campbell, o melhor jogador afro-americano, têm um diálogo intenso durante um confronto face a face. Compreensivelmente, alguns se esquivam desse tipo de confronto, mas precisamos perceber que a única coisa pior do que uma equipe disfuncional é uma equipe disfuncional que finge que tudo está em ordem. Falando sobre a negação, alguém disse que é impossível resolver um problema que não temos. Frequentemente, apenas por meio de discussões abertas e honestas, se pode cumprir o princípio de Provérbios 27, verso 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Para uma equipe se tornar a melhor possível, os participantes não podem ignorar problemas evidentes ou deixar de assumir responsabilidades uns com os outros.
Há um motivo para o apóstolo Paulo ter dito para falarmos a verdade em amor uns para com os outros. Efésios 4, verso 15. Uma lição importante em duelo de titãs é que não importa onde uma equipe começa, mas importa que seus componentes se movam na direção certa, que eles identifiquem e removam obstáculos e que se movam junto em direção à meta correta. Em outro filme intitulado Momentos Decisivos, um time oprimido de uma pequena cidade, os Ricoi, está se preparando para entrar na quadra e jogar no cobiçado campeonato de basquetebol de Indiana. No vestiário, um dos jogadores diz: "Vamos vencer este jogo por todas as escolas pequenas que nunca tiveram uma chance de chegar aqui." Outro integrante do time diz: "Vamos vencer pelo treinador que nos trouxe até aqui." Eles estavam sonhando grande, mas o sonho se realizou. Enquanto escrevia este livro, eu tinha em mente todos os pastores, treinadores espirituais que sonham em construir uma notável equipe de líderes e obreiros, aqueles que trabalharam juntos, ajudando igrejas locais a viverem todo o seu potencial, dinamismo e plenitude. Quando Deus quer fazer algo na terra, ele sempre começa com um líder. Esse líder tem uma atribuição dada por Deus, mas não consegue realizá-la sozinho. Até mesmo o melhor líder sabe que precisa construir uma equipe para ajudá-lo a realizar os desejos e o plano de Deus. Porém, essa equipe precisa ser composta por pessoas com as qualificações adequadas. Embora Deus sempre comece sua obra com um líder, parece que ele sempre se empenha por terminar a obra por meio de uma equipe. Nossa sociedade ama equipes compostas por superastros e celebridades. Talvez nenhuma outra equipe tenha sido tão celebrada ou tenha cativado tantos fãs de esportes quanto o time de basquete das Olimpíadas de 1992. Juntamente com lendas como Larry Bird, Magic Johnson e Michael Jordan, era claro que todos os membros do Dream Team, time dos sonhos, era legitimamente um jogador destacado mundialmente. Nenhum adversário sequer chegou perto de derrotar o time dos sonhos, derrotando os adversários por, em média, mais de 43 pontos por jogo. O time dos sonhos conquistou seu lugar nos sinais da história do esporte. Os membros do time dos sonhos de 1992 eram todos superastros. Contudo, todos os membros do time dos sonhos, formado por Jesus, eram totalmente comuns. Eles eram pessoas comuns, com vidas comuns. Eles não haviam se destacado com grandes filósofos, eruditos, oradores ou realizadores. A Bíblia não tenta revestir de glamour aqueles 12 homens. Ao contrário, nós os vemos retratados em toda a sua humanidade. Ao treiná-los, Jesus percebeu que às vezes eles demoravam para aprender e eram espiritualmente ignorantes. Faltava-lhes fé e entendimento, e seus corações eram duros. Além disso, eles eram medrosos e incrédulos. Os discípulos acabaram se tornando uma ótima equipe por meio de sua associação com Jesus e pela influência do Espírito Santo, mas tiveram de superar problemas comuns a todos: inferioridade, soberba, ciúme, dúvidas, medo, fracasso, a tendência de dizer a coisa errada na hora errada, entre outros. Eles chegaram a dormir durante alguns dos momentos mais cruciais do treinamento. Mas Jesus, o capitão da nossa salvação, enxergou além das deficiências deles e reconheceu seu potencial. Ele não os viu apenas como eram, mas também visualizou tudo o que eles poderiam se tornar. Jesus enxergou além da falta de jeito e impulsividade de Pedro e viu um pregador capacitado. Jesus viu mais do que a agitação indisciplinada de João. Ele também viu o apóstolo do amor.
Jesus reconheceu o passado duvidoso da mulher no poço, mas também viu uma testemunha transformada. E Jesus enxergou além da raiva de Saulo de Tarso e viu um edificador de igrejas e escritor de epístolas. Uma das principais lições da vida dos 12 discípulos originais é que se Deus pôde usá-los, Ele pode nos usar. E Deus nos usará tanto quanto nos submetermos a Ele, cooperarmos com Ele e trabalharmos uns com os outros. A igreja é o plano A de Deus, não há plano B. O apóstolo Paulo era um homem que amava, valorizava e dependia fortemente de sua equipe. Ele também queria ver equipes de líderes e obreiros estabelecidas em todas as igrejas que ele iniciava. Mas ele compreendia as matérias-primas a partir das quais essas equipes seriam construídas e se dirigia a elas adequadamente. Lembre-se de que vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias de alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 26 ao 31, na versão A Mensagem. Essa passagem é especialmente significativa para aqueles que não se sentem suficientemente talentosos, suficientemente brilhantes, suficientemente cheios de dons. Podemos começar como diamantes brutos, mas Deus quer tomar nossa vida e nos transformar, fortalecer e formar equipes de cristãos que operarão de maneira poderosa e eficaz para a sua glória na terra. Desempenhos individuais são ótimos, mas Jesus quer construir conosco um time dos sonhos. Talvez você nunca tenha tido que tomar nova vida e mas Deus quer tomar nossa vida e nos transformar, fortalecer e formar equipes de cristãos que operarão de maneira poderosa e eficaz para a sua glória na terra. Desempenhos individuais são ótimos, mas Jesus quer construir conosco um time dos sonhos. Talvez você nunca tenha sido a alegria de fazer parte de uma equipe, ou talvez as equipes de que participou se pareciam mais com os Trapalhões, os Três Patetas, do que com um verdadeiro time dos sonhos. Durante a leitura deste livro, você perceberá a ênfase nos benefícios espirituais e naturais do trabalho em equipe. Se você estiver em uma igreja ou equipe de ministério, irá se beneficiar dos ensinamentos contidos neste livro. E se você estiver simplesmente tentando estabelecer um melhor trabalho em equipe, em seu casamento e família, ou com seus colegas de trabalho, também se beneficiará. J.C. Watts, ex-congressista dos Estados Unidos, declarou: eu sempre digo a homens e mulheres jovens que se eles pegarem tudo o que aprenderam no campo de futebol, na quadra de basquete ou no campo de beisebol e aplicarem esses princípios à área de negócios ou na vida em família ou na vida pública, eles funcionarão porque são universais. Essas lições incluem a compreensão do que a palavra gratificação significa. O resultado de muito trabalho duro que produz força mental e perseverança, sacrifício e compromisso necessário para se destacar. Os esportes de equipe ensinam o conceito de time grande em pequeno. Os ideais que tornaram grandes as equipes esportivas são os mesmos conceitos que capacitarão todos os times de equipes a terem sucesso.
Para nós, o sucesso pode impactar vidas muito além de recordes pessoais ou troféus para o time, porque Deus continua a construir uma equipe que realiza seus sonhos na terra e imprima sua marca na eternidade, onde quer que esteja no seu desenvolvimento pessoal e onde quer que sua equipe esteja em seu desenvolvimento. Todos nós temos espaço para crescer e melhorar. Deus nos deu o seu melhor. Minha oração é que, à medida que você e sua equipe apliquem os princípios contidos neste livro, usando as perguntas de estudo de cada capítulo como guias para uma reflexão adicional, sejam também capazes de dar a Deus o melhor. Capítulo 1. O maior time de todos os tempos. A unidade da divindade não foi manchada por discórdia. Pai, Filho e Espírito Santo se comprazem em honrar um ao outro. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. João 10:30. Implicando que eles eram um não somente em essência, mas também em atitude e propósito. As pessoas da Trindade cooperaram para a nossa redenção em perfeita harmonia e reciprocidade. O Pai planejou, o Filho possibilitou a realização do plano, entregando sua vida à morte na cruz. O Espírito inclinou suas inflamadas energias à implementação do plano. Foi a sua apreciação dessa harmonia que inspirou o nosso Senhor a orar pelos seus seguidores, que eles sejam um, assim como nós. João 17, verso 11. Oswald Sanders diz: se você quiser ver faíscas voarem entre torcedores fanáticos, basta perguntar: qual é o maior time de todos os tempos? Os fãs de basquete poderão argumentar em favor dos Celtics, de Bill Russell, de Larkin, de Karen ou de Bulls, de Michael Jordan. Os fãs de beisebol poderão eleger Yankees de 1927 e outros também. Os entusiastas do futebol americano, como em qualquer outro esporte, poderão defender o próprio time, mas alguns escolheriam os Bears de 1985, outros escolheriam os Parks de 1962. Mencionei na introdução o time olímpico masculino de basquete de 1992 dos Estados Unidos, o time dos sonhos. Mas não nos esqueçamos da Miracle on Ice, quer dizer, milagre no gelo. A equipe olímpica masculina norte-americana de hóquei no gelo de 1980. Entre os times femininos dos Estados Unidos, poderíamos citar a seleção feminina de futebol que venceu a Copa do Mundo em 1999. Leitores de outras nacionalidades poderiam votar na seleção de futebol do Brasil, que conquistou a Copa do Mundo em 1970. O All Blacks da Nova Zelândia, que frequentemente dominam o rugby no palco internacional. Embora as pessoas possam discutir eternamente qual equipe esportiva foi a maior de todos os tempos, há outra equipe cuja proficiência, perfeição e desempenho a colocam indiscutivelmente em uma classe à parte: a Trindade. A equipe Trindade. Não há três deuses, há um único Deus que existe eternamente em três pessoas. Também não há uma única pessoa que simplesmente assume três papéis diferentes de tempos em tempos. Há um único Deus eternamente existente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes três são co-iguais e co-eternos. Como os membros de qualquer equipe, os membros da Trindade cumprem diferentes papéis e responsabilidades. Eles também demonstram respeito e amor incomparáveis um pelo outro. O padrão de sua atuação parece ser bem mais compreendido e explicado da seguinte maneira: o Pai planeja, ele é o arquiteto e a fonte da atividade divina.
O Filho desempenha, ele executa e realiza o plano do Pai. O Espírito Santo aperfeiçoa, ele acompanha e leva à realidade aquilo que o Pai ordenou, aquilo que o Filho realizou. Cristãos perspicazes reconheceram há muito tempo essa atuação. Basílio de Cesareia, 330 a 379 depois de Cristo, disse: toda ação divina se origina no Pai, prossegue por intermédio do Filho e se completa no Espírito Santo. Mais tarde, o clérigo puritano Thomas Manton expressou um pensamento semelhante. O início da nossa salvação provém de Deus Pai, a dispensação provém do Filho e a aplicação provém do Espírito Santo. Em tempos mais recentes, o autor J.I. Packer escreveu também é verdade que a realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo trabalhando juntos como uma equipe para a plena salvação dos pecadores permeia todo o Novo Testamento. Packer também se referiu à atividade e cooperação dos três em nos salvar. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a redenção. Nós vemos a operação uniforme e impecável da Trindade nos seguintes exemplos da Bíblia. A Anunciação. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. O batismo do Senhor. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versos 16 e 17. A revelação de João Batista, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. João 3, versos 34 e 35. O ministério de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. A oração de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. João 14, versos 16 e 17. A redenção. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito, capítulo 3, versos 4 e 6. O recebimento inicial do Espírito, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e 22. A grande comissão: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Um encargo ministerial: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos, capítulo 20, verso 28. O acesso a Deus, porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, verso 18, grifo nosso. Ensino sobre a unidade da igreja. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está
em todos. Efésios 4, do verso 4 ao 6. A purificação. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Hebreus 9, verso 14. A convicção. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nos temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, verso 13 e 14. A saudação apostólica de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho, que foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, verso 1, 3 e 4. A saudação apostólica de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2. Uma bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. No céu, o livro de Apocalipse se refere ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se encontra sentado no trono. Capítulo 4, verso 8 ao 9. Também vemos um cordeiro como tendo sido morto, capítulo 5, verso 6. Esse cordeiro é denominado o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. Capítulo 5, verso 5. E diante do trono estão os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 5. É absolutamente surpreendente e cativante como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operaram em conjunto para nosso bem e benefício. Nosso bem-estar depende da obra harmoniosa, sincronizada e colaborativa da divindade. Observemos mais profundamente alguns exemplos bíblicos acerca do surpreendente trabalho da equipe da Trindade. A Trindade na redenção. Redenção é o termo usado para descrever a maravilhosa obra pela qual Deus recuperou e recomprou a humanidade para si, removendo a barreira do pecado do homem e nos capacitando a entrar em relacionamento de aliança com ele. Dizendo de maneira simples, Deus Pai planejou a redenção. Ele é o arquiteto. Era a sua vontade que estava sendo cumprida. Deus Filho realizou a redenção. Ele é aquele que morreu e ressuscitou por nós. Deus Espírito Santo revela a redenção. Ele é aquele que a torna real para nós e em nós, aperfeiçoando a obra de Deus em nossa vida. Em Efésios capítulo 1, verso 4, 7 e 13, descobrimos que o Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos selou. Cada membro da Trindade desempenhou um papel específico. Não houve entre eles ciúme ou disputa por posição. Eles foram uniformes na sua unidade, embora cada um tenha contribuído de maneira diferente para um cumprimento do plano. Cada membro teve a atuação individual. Contudo, cada membro foi totalmente interdependente, perfeitamente sincronizado e poderosamente sinérgico. A Trindade na criação. Também vemos a operação da Trindade na criação. Se você perguntar a um cristão quem criou o universo, ele geralmente responderá: Deus. Mas se você perguntar qual membro da Trindade realmente fez a obra, você poderá não receber uma resposta tão confiante. Na realidade, todos os 3 membros da Trindade estiveram envolvidos na criação. Todavia, em João 1,3, Colossenses 1,16 e Hebreus 1,2 e 10, descobrimos que Jesus foi o real agente da criação. Ele criou tudo. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, lemos que Deus criou
Contudo, sabemos que Deus criou falando e que Jesus é a palavra. João 1, verso 1 e 14. Depois, lemos em Gênesis 1, 2, que em meio às trevas e ao caos, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Na versão da Bíblia amplificada, o texto Gênesis 1, 2 diz: o Espírito de Deus estava se movendo, pairando, chocando sobre a face das águas. Portanto, o processo da criação é consistente com o padrão divino. Deus Pai planejou a criação, ele é o arquiteto que ordenou o que deveria ser feito. Deus Filho realizou a criação, ele fez todas as coisas. Deus Espírito Santo revelou a criação. Ele acompanhou e refinou a obra. Mesmo no tocante à criação do homem, o esforço em equipe da Trindade é claramente visto. Gênesis 1:26 diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Novamente vemos uma parceria harmoniosa com cada membro da divindade contribuindo e produzindo. Todos os membros da equipe Trindade estão totalmente investidos no processo e na meta. Nenhum deles é um espectador ou observador. Todos têm um papel e uma função. Não há ciúme, contenda ou discórdia. Nenhum membro possui uma pauta pessoal secreta. O trabalho de cada um é perfeitamente interdependente do trabalho dos outros. Esse time realmente é, como dizia o lema dos Três Mosquiteiros, um por todos e todos por um. Como o trabalho da equipe da Trindade se aplica a nós? Não só o Pai, o Filho e o Espírito Santo demonstraram o maior trabalho da equipe de todos os tempos, mas Jesus também expressou seu grande desejo de que o nosso trabalho de equipe, a unidade e a parceria exibidas pela igreja tenha o padrão e reflita o trabalho de equipe demonstrado pela Trindade. Considero que Jesus orou logo antes de ir para o jardim do Getsêmani. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça e que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. João, capítulo 17, do verso 20 ao 30. Aliás, do verso 20 ao 23. Até mesmo uma leitura casual dessa passagem revela que a unidade dos seus seguidores era uma prioridade surpreendentemente alta para o Senhor Jesus. Perceba que essa oração era uma oração que ultrapassava gerações. Jesus orou isso por todos os que viessem a crer nele. Para uma melhor compreensão, leiamos novamente essa passagem usando um sinônimo no lugar da palavra como unidade, equipe e trabalho de equipe. Eu oro para que eles possam ter unidade e ser uma equipe, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles também possam ser unificados como uma equipe em nós. Que eles possam ser uma equipe unificada, assim como nós somos uma equipe unificada. Que eles possam ser aperfeiçoados em sua unidade e trabalho de equipe, assim como nós somos. O impacto descrito por Jesus, que poderia ser alcançado por essa unicidade, unidade ou trabalho de equipe, é capaz de estremecer a terra. Jesus disse que isso resultaria em um mundo crer e saber que Deus o havia enviado e saber que o amor do Pai por eles era o mesmo que o seu amor por Jesus. O Senhor não indicou que seriam os grandes sermões dos pregadores ou a grande música da equipe de louvor que convenceria o mundo. Em vez disso, seria a unidade geral e o trabalho de equipe do corpo de Cristo.
nosso padrão de trabalho de equipe. Jesus não orou para que tivéssemos unidade de uma maneira vaga, abstrata. Não, ele orou para que tivéssemos o mesmo tipo de unidade que ele e o Pai compartilhavam. De semelhante modo, Jesus não nos ordena a amarmos uns aos outros de uma maneira geral, mas diz especificamente, assim como eu vos amei. João 13, verso 34 e João 15, verso 12. Há um padrão de qualidade prescrito por Jesus que, para acontecer, necessita da nossa cooperação com sua capacidade e seu espírito em nossa vida. Nós nunca realizaremos esses feitos de unidade e amor por nossa própria força natural. Então, como Jesus definiu a unidade que ele deseja para nós? João 17, verso 21 e 22 dá a resposta. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que sejam um como nós somos. Jesus deseja que os nossos relacionamentos no corpo de Cristo reflitam a mesma qualidade de unidade e cooperação que ele vivenciava com o Pai. Mesmo que o nome do Espírito Santo não seja mencionado nesses versículos, estou convencido de que ele está intimamente entrelaçado no próprio tecido de versículos e em todas as interações em que o Pai e o Filho se envolveram. E, no mínimo, apropriado que devamos reconhecer a presença do Espírito na oração de Jesus, independentemente de seu nome não aparecer. É algo próprio do Espírito inspirar as palavras de Jesus sem chamar atenção para si mesmo. Por meio da Bíblia, somos convencidos de que Jesus orava de modo sincero e zeloso para que o nosso trabalho em equipe reflita o trabalho em equipe da Trindade. Citações dignas de lembrança. Não temos um Deus e um Cristo e um só Espírito de graça derramado sobre nós? Clemente de Roma. Nossa salvação é gratuita no Pai, certa no Filho, nossa no Espírito. Thomas Manton. Se há um Deus subsistindo em 3 pessoas, devemos dar igual reverência a todas as pessoas da Trindade. Não há mais ou menos na Trindade. O Pai não é mais Deus do que o Filho e o Espírito Santo. Há uma ordem na divindade, mas não há graus. Uma pessoa não tem maioria ou supremacia sobre a outra. Portanto, precisamos dar igualdade de culto a todas as pessoas. Thomas Waston. Na divina economia da salvação do homem, a eleição é a obra especial de Deus Pai, expiação, mediação e intercessão, a obra especial de Deus Filho, e santificação, a obra especial de Deus Espírito Santo. J.C. Ryle. Na Santíssima Trindade, vemos que, em princípio, a noção de subordinação não implica noção de inferioridade. Cristo se submeteu voluntariamente ao Pai, sem qualquer palavra de protesto. É precisamente essa voluntariedade que somos chamados a imitar ao nos submetermos à autoridade. Quem escreveu foi R.C. Sproul. Perguntas para reflexão e debate. Descreva em suas palavras como a Trindade opera em um trabalho de equipe integrado. Quão essencial é a operação unificada e harmonizada da Trindade para a nossa salvação. O que aconteceria se tivesse havido discórdia ou se algum membro da Trindade não houvesse cumprido sua tarefa? Como cristãos, de que maneira poderíamos seguir o padrão da Trindade em nosso trabalho em equipe? Para aprimorar as coisas que não estamos fazendo e que precisamos começar a fazer. Há coisas que estamos fazendo e precisamos parar de fazer. O que você imagina que aconteceria se o nosso trabalho em equipe realmente se tornasse mais semelhante ao da Trindade? Que resultado veríamos?
Reveja as 5 citações dignas de lembrança. Qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente? Concluímos capítulo 1.